Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia de hoje é resolvermos equações do primeiro grau, né? Isso faz parte da nossa revisão, que começou nessa semana, onde a gente teve o retorno presencial de um grupo de alunos, tá? Então, a proposta é o seguinte: como esses exercícios não são apresentados no livro didático de vocês, vocês vão pausando, slide por slide, tentem resolver, e depois assistam a correção, tá? Caso estejam com muita dificuldade, vá pausando questão por questão, né? Tenta fazer a letra A, não conseguiu? Assista o vídeo da resolução da letra A. Pausa o vídeo novamente, tenta fazer a letra B e assim vai fazendo até você ter uma, digamos, uma facilidade maior na resolução ou ganhar um pouco mais de confiança, tá? Qualquer dúvida deverá ser apresentada na nossa próxima aula presencial ou barra remota, tá? Nossa aula híbrida. Bora lá? Bom, considerando que vocês já pausaram o vídeo, resolva as equações de primeiro grau a seguir. Lembrando que resolver uma equação, tá, independente do seu grau, é determinar o valor das incógnitas. No caso do primeiro grau, eu vou ter uma incógnita só e vou determinar o valor dela, tá? Existem equações com duas incógnitas, três incógnitas, mas no nosso caso a gente vai trabalhar com uma incógnita só. E eu vou usar nesse primeiro momento o que eu chamo de organização, tá? Eu vou deixar do lado esquerdo os termos algébricos. Por quê? Porque eu sei fazer a operação 2x mais 5x, mas eu não sei fazer 2x mais 3. Então, o termo numérico, ou os termos numéricos, vão ficar todos do lado direito e os termos algébricos do lado esquerdo. Eu só não posso esquecer que, quando eu precisar mudar um termo de lado, muda-se a operação. Então, por exemplo, do lado esquerdo eu quero termos algébricos. O 2x está aqui já e o 5x também. Então, vou repeti-los com os respectivos sinais, né? Posso até colocar um mais aqui. Igual. O 11, que é um termo numérico, já está do lado direito. Mas o 3, ele não está do lado que eu gostaria, né? Eu vou mudá-lo de lado ou de membro na equação. Para que isso aconteça, eu vou mudar a sua operação. Ao invés de eu somar o 3, eu vou subtrair o 3 do lado de cá. Ou o 3 que está somando no primeiro membro, lado esquerdo, ele vai para o segundo membro, subtraindo, tá? Então, ele está somando no primeiro membro, ou do lado esquerdo, e vai para o segundo membro, somando. Desculpa, pessoal, falei o contrário. Ele está somando do lado esquerdo e vai para o lado direito, subtraindo, ok? Bom, aqui eu passo a ter 2x mais 5x, isso dá 7x. Lembrando que eu somo os coeficientes numéricos e mantenho a letra, desde que ela seja a mesma. A gente chama isso de termos algébricos semelhantes, tá? Bom, menos 11 com menos 13 dá menos 14. Para finalizar, o 7 que está multiplicando x passa para lá dividindo. Porque, na verdade, pessoal, eu quero fazer o quê? Eu quero isolar o x, eu quero deixar o x sozinho, tá? Lembrando que o 7 ele está positivo, multiplicando, ele vai dividindo, multiplicando, tá? E aí eu analiso os sinais. Numa divisão, ou na multiplicação, quando os sinais são distintos, a resposta é negativa. 14 dividido por 7 é 2. Então, x seria a minha solução. A minha resposta, x igual a menos 2 seria a minha solução, tá? Então, a resposta final, menos 2. Bom, vou fazer a mesma coisa aqui. Do lado esquerdo, eu vou copiar os termos que são algébricos. Então, eu tenho o 3x, que já está do lado esquerdo, o 5x, que já está do lado esquerdo. Porém, eu tenho 6x aqui, ó, que está do lado direito. Então, ele está somando do lado direito, vem para o lado esquerdo, subtraindo. Do lado direito, eu vou querer os termos numéricos. O 2 já está lá, positivo, mas o 12 está negativo do lado esquerdo, vai para o lado direito, somando. Agora, eu vou fazer o resultado aqui, eu vou fazer uma redução. 3x mais 5x é 8x, menos 6x, 2x. Lembrando que, na verdade, eu fiz 5 mais 3 mais 5 menos 6. Tá? Aqui, 2 mais 12 é 14. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Nesse caso aqui, pessoal, eu não fiquei preocupado em colocar sinais, porque ambos são positivos, né? E eu não preciso representar o sinal positivo, e a resposta de uma divisão ou de uma multiplicação de termos com o mesmo sinal, a resposta é positiva, tá? Então, a minha solução é igual a 7. Aqui, eu vou manter o 3x do lado esquerdo, vou manter o 2x do lado esquerdo, porque eles são termos algébricos, mas o 3x vai mudar de lado, tá? Deixa eu só circular os termos que eu estou mudando de lado aqui para facilitar aqui para vocês. Então, aqui vai ficar menos 3x igual. Esgotado todos os termos algébricos, agora eu vou para os termos numéricos. Aqui eu tenho mais 12, e aqui eu tenho mais 12, que quando vier para cá fica como menos 12.
Bom, a gente sabe que quando a gente soma números opostos, o resultado disso é zero. Então, mais 3 menos 3 dá zero. Eu posso cortar isso com isso. Sobra menos 2x. Igual. 12 menos 12 é zero. Ok? Também poderia ter cortado aqui. Mas eu tenho que ter algum número como resultado do lado esquerdo e outro do lado direito. Então, se o não tem outro termo, a gente coloca zero. O menos 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Bom, nesse caso, eu não preciso preocupar com sinais, porque o zero dividido por outro número diferente de zero é zero. Tá? Então, solução zero. Então, nesse primeiro grupo de equações aqui, eu só precisei organizar a minha equação e fazer uma redução, né? Por exemplo, aqui, ó. Da primeira linha para a segunda eu organizei, deixei os termos algébricos do lado direito e numérico do lado... Os termos algébricos do lado esquerdo e numéricos do lado direito. Daqui para cá eu tinha 3 termos para ser T1, daqui para cá eu tinha 2 termos para ser T1, tá? E o termo que está multiplicando passou para lá dividindo. Por que que eu não precisei fazer outras coisas? Porque não foi apresentado parênteses, não foram apresentadas frações, tá? Que isso são, digamos, elementos que deixam a questão um pouco mais complexa. Então, agora a gente vai apresentar alguns parênteses, tá? Bom, para resolver isso daqui, eu preciso aplicar o que a gente chama de propriedade distributiva, tá? O 2 vai multiplicar o x e o 2 vai multiplicar o 3. Só lembrando que se você não tentou fazer essas questões ainda, para o vídeo agora e tente fazer, ok? Não assista o vídeo antes de tentar fazer. Bom, na hora de multiplicar o número 2 com o x, eu vou pensar que isso aqui é 1x. Então, eu vou multiplicar o 2 vezes 1, na verdade. 2 vezes 1 é 2 e mantém o x. Lembrando que o 2 é positivo, 1 é positivo, a resposta vai ser positiva. Agora, vou multiplicar o 2 vezes 3, que é 6. Como o 2 é positivo e o 3 é positivo, a resposta é positiva, né? Sinais iguais na multiplicação e divisão, resultado positivo. Vou manter o 5x aqui e o 10. Ao eliminar os parênteses, eu vou cair num caso parecido com o que a gente já resolveu, que é o caso que eu vou organizar a minha equação. Então, vou manter do lado esquerdo os termos algébricos. Eu tenho o 2x e o 5x que já estão do lado esquerdo. Não tem nenhum do lado direito que precisa vir para cá com o sinal trocado, tá? Ou com operação invertida. O 10 é o termo numérico que já está do lado direito e o 6 que está do lado esquerdo vai para o lado direito com a operação invertida. Ele estava aqui como mais 6, vem para cá como menos 6, ou somando aqui e vem para cá subtraindo. 2x mais 5x dá 7x. 10 menos 6 dá 4. O 7 está multiplicando, passa para lá dividindo. Pessoal, não precisa determinar o resultado dessa divisão, ok? Eu vou deixar 4 sétimos. Bom, nesse caso aqui, eu tenho parênteses, tá? E eu posso pensar de duas formas para eliminar esse parênteses aqui. Forma número 1. Eu lembro que quando tem um sinal negativo antes de um parênteses, esse sinal negativo significa o oposto de. O oposto de. Então, o oposto de mais x é menos x. O oposto de mais 12 é menos 12. Posso pensar assim, tá? Mas eu também poderia pensar que existe um aqui, então eu vou multiplicar o menos 1 vezes x e o menos 1 vezes 12. Ó, vou pôr um aqui na frente do x. Menos 1 vezes 1 é menos 1. Então, fica menos 1x. Tá? Colocar menos 1x ou menos x é a mesma coisa. Menos 1 vezes mais 12. 1 vezes 12 é 12, sinais diferentes, negativo. Então, tanto faz eu pensar que esse sinal negativo vai inverter os sinais lá de dentro, ou que eu vou colocar um aqui e vou multiplicar por menos 1, tá? Vou organizar a equação. Eu tenho um 3x aqui que vai permanecer do lado esquerdo, eu tenho um menos x aqui que eu vou colocar menos 1x, também permanece do lado esquerdo, sem mudanças de sinais. O 2x está positivo, vem para cá negativo, e esse 1x está negativo, vem para cá positivo. Isso é igual a menos 12. Observe que não tem nenhum outro termo numérico, né? Bom, olha só. 3 menos 1, 2, menos 2, 0. Então, isso aqui, ó, anula isso aqui tudo. Sobra 1x. E 1x é igual a menos 12. Ah, professor, eu fiz assim, 3 menos 1, 2, menos 2, 0, mais um 1. Coloquei 1 aqui, ok? Ok. Lembrando que esse 1 não precisa aparecer, eu posso simplesmente escrever x igual a menos 12, tá? E aí, a minha solução, menos 12. Pessoal, lembrando que todas essas equações, se vocês quiserem, vocês podem fazer a verificação, tá? No primeiro slide eu não fiz a verificação, mas vocês podem fazer, tá? É claro que quando eu trabalhar com frações, vai ser um pouquinho mais chatinho para fazer, né? Vai dar um pouco mais de conta, mas é possível.
Então, se vocês estiverem fazendo uma prova, eu aconselho vocês que façam a verificação na prova, tá? Aqui, a gente acaba conferindo o resultado. É claro que se você criar o hábito de fazer a verificação, na hora da prova isso já vai ser mais natural para vocês, né? Você não vai poder falar assim, ih, esqueci de fazer a verificação. Letra F, x sobre 2 igual a x mais 3. Toda vez que for apresentado frações, eu tiro o MMC dos denominadores. Nesse caso, eu vou colocar 2 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Então, 2 e 1, que é 2. O que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho duas estratégias para resolver isso. Eu vou fazer, em cada uma das letras, uma estratégia diferente, tá? A primeira é que eu já apresentei várias vezes para vocês. Você pega o MMC e multiplica por todo mundo. Então, vou colocar aqui, ó, um parênteses, x sobre 2, e do lado direito, x mais 3, tá? Após fazer, aqui é 1x sobre 2. Após fazer a multiplicação desse termo aqui por todos os termos, as frações vão desaparecer, tá? Vocês vão ver o porquê. 2 vezes 1x sobre 2. Eu multiplico, na verdade, o 2 vezes 1, que é 2, e mantenho x sobre 2. Do lado direito, eu faço a distributiva. 2 vezes 1x é 2 vezes 1, que é 2, mantenho x. 2 vezes 3, 6. Como são ambos positivos, ficam mais 6. Agora, 2 dividido por 2 é 1. Então, na verdade, eu tenho 1x aqui, igual a 2x mais 6. Toda vez que eu multiplicar pelo MMC, pessoal, o MMC ele é um múltiplo de todos os denominadores, né? No caso que eu só tenho o denominador 2. Então, essa divisão sim vai ser uma divisão exata, tá? Bom, vou passar o 2x para lá, ele vai ficar negativo, e aí eu faço 1 menos 2x é menos 1x igual a 6. A gente tem que lembrar sempre que eu quero calcular o valor de x, ou de mais 1x, não de menos 1x. Então, eu vou passar o menos 1x para lá dividindo, que é que ele está multiplicando aqui, ó. O sinal dele acompanha, não troca o sinal, tá? Vou lembrar que o 6 é positivo e que na divisão entre números com sinais distintos, a resposta é negativa, 6 dividido por 1 é 6. Então, 6 passa a ser a minha solução. Menos 6, desculpa, tá? Aqui, ó, esse aqui, ó, só para vocês entenderem, dá para a gente fazer uma verificação rápida aqui, ó. Se eu colocar o menos 6 aqui, vai ficar menos 6 sobre 2 é igual a menos 6 mais 3. Menos 6 sobre 2 é menos 3. Menos 6 mais 3 dá menos 3 também. Cheguei numa igualdade verdadeira, quer dizer que a minha resposta está correta. É assim que a gente faz a verificação, tá? Bom, então, na minha primeira estratégia, tá? Eu fiz assim. Eu tirei o MMC e peguei esse MMC e multipliquei por todo mundo, tá? Então, professor, mas você colocou parênteses, mas na verdade, qual? Eu multipliquei o x sobre 2 vezes 2, que ficou 2x sobre 2, multipliquei o x, ou 1x por 2, e ficou 2x, e multipliquei o 3 por 2 e virou 6, tá? A segunda estratégia vai ser a seguinte, eu tiro o MMC também, nesse caso é 6, e aí, pessoal, eu faço como se eu fosse fazer uma adição, subtração entre frações. Eu vou achar frações equivalentes, todo mundo com o mesmo denominador. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6 igual aqui 6 mais 6 aqui, ó. O que eu vou fazer agora é dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, lembrando que aqui é 1x, tá? Então, 6 dividido por 2 é 3, vezes 1x, 3x. Lembrando que 6 dividido por 2 é 3, esse 3 multiplica com 1 aqui, tá? E eu mantenho x. Aqui vai acontecer a mesma coisa, ó. 6 dividido por 3 é 2, vezes 1, 2. Então, fica 2x. 6 dividido por 1, 6, vezes 3, 18. Feito isso, pessoal, eu vou cortar os denominadores. E aí eu vou passar a ter a seguinte equação, 3x é igual a 2x mais 18. Aí você pode me perguntar, professor do céu, mas por que que você pode fazer isso? Porque existe uma relação que diz o seguinte, se eu tenho dois números, né, duas frações que são iguais e os denominadores delas são iguais também, eu posso afirmar que se os denominadores são iguais, os numeradores obrigatoriamente têm que ser iguais. Não tem como ter duas frações iguais com o mesmo denominador e numeradores diferentes. É a mesma coisa que eu estaria fazendo aqui, ó. Tá? Eu vou só escrever de uma forma diferente, ó.
3x sobre 6 igual a 2x mais 18 sobre 6. A mesma coisa, ó, eu tenho uma fração aqui com denominador 6 e tenho uma fração aqui com denominador 6. Se essas frações são iguais e os denominadores são iguais, obrigatoriamente os numeradores têm que ser iguais. Ou seja, 3x tem que ser igual a 2x mais 18. Foi o que eu escrevi aqui. Então, pessoal, uma das estratégias alternativas para resolver equações com frações é essa. Eu tiro o MMC, encontro frações equivalentes de todas as frações, né, com esse novo denominador, e depois simplesmente corto o denominador. A primeira opção é, encontro o MMC e multiplico todo mundo por esse valor. Eu vou continuar optando por esse primeiro caso aqui, tá? Mas alguns alunos já me comentaram que já viram esse caso aqui e dá certo também. Ok? Então, aqui, eu vou manter do lado esquerdo os termos algébricos, esse 2x passa para cá, fica negativo. E aí eu tenho 3x menos 2x, que é 1x. Lembrando que 1x e x é a mesma coisa, tá? Diferente daqui que eu tive que passar o menos 1 para lá, que eu não preciso, porque ele é positivo. Solução 18. Olha de novo, se eu quiser fazer a verificação aqui, ó, fica 18 sobre 2 igual a 18 sobre 3 mais 3. 18 sobre 2 é 9, igual a 6 mais 3. 6 mais 3 é 9, ok? Então, eu sei que a minha resposta está correta, fazendo a verificação. Tá? Pessoal, essa letra G, essa alternativa de resolução foi só como curiosidade, tá? Se vocês depois quiserem aprimorar esse tipo de resolução, a gente pode conversar, ok? Então, para finalizar, mais uma equação que envolve frações. Primeiro passo sempre é o MMC dos denominadores. Nesse caso, eu tenho o 2 e o 4, e o MMC vai ser o 4. 4 é múltiplo de 2, tá? Bom, eu vou sugerir colocar parênteses aqui, e esse 4 vai multiplicar todo mundo, tá? Você pode fazer isso direto ou fazer isso por partes. O que seria direto? Eu não fico indicando aqui, ó. Vou voltar ao slide anterior. Nesse slide aqui, eu indiquei que o 2 estava multiplicando e depois fiz a multiplicação. Se eu quiser fazer direto, é assim. Eu pego essa primeira fração, multiplico por 4, depois pego essa aqui, multiplico por 4, depois pego o 3 e multiplico por 4. Tá? Isso é de forma direta. Eu vou continuar indicando aqui, porque isso aqui é um princípio, né, de equivalência. Então, o 4 vai multiplicar o lado esquerdo todo. Então, x mais 1 sobre 2. Depois, o 4 vai multiplicar o lado direito todo. X sobre 4 mais 3. Professor, mas você colocou colchete de um lado e parênteses do outro? Tem problema? Nenhum. Eu coloquei colchete aqui porque eu já tinha parênteses aqui, tá? Lembrando que eu posso colocar um na frente, então esse 4 ele vai multiplicar isso tudo, mas na verdade vai multiplicar só um aqui, ó. 4 vezes 1, 4. Então fica 4 que multiplica x mais 1 sobre 2. Igual. Aqui eu coloco 1 também, esse 4 multiplica esse 1, então fica 4 x sobre 4, e agora o 4 multiplica o 3, que fica 12. Essas frações são todas frações aparentes, ou seja, os resultados vão ser inteiros, então eu faço 4 dividido por 2 é 2. Fica 2x que multiplica 2 que multiplica x mais 1, igual a 4 dividido por 4 é 1, x mais 12. Propriedade distributiva, 2 vezes x é 2x, porque aqui tem 1 na frente, 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 1 é 2. Lembre-se sempre, pessoal, se eu tenho um número multiplicando uma soma ou subtração, eu tenho que multiplicar separadamente cada um dos termos, tá? Igual a 1x mais 12. Organizando a equação, eu percebo que esse 1x tem que vir para o lado esquerdo com a operação invertida. Está somando do lado direito, vem para o lado esquerdo, subtraindo. E o 2 está somando do lado esquerdo, vai para o lado direito, subtraindo. Ok? Então, 1x estava do lado direito, vem para o lado esquerdo, e o 2 estava do lado esquerdo, vai para o lado direito. Agora é só fazer a redução. 2x menos 1x é 1x, e 12 menos 2 é 10. De novo, pessoal, eu não preciso colocar o 1 aqui na frente. Vamos fazer a verificação aqui, ó. Vou puxar uma linha aqui para fazer a verificação. Lembrando que essa verificação é opcional, você pode fazer até mentalmente, tá? Ficaria no lugar do x o 10 mais 1 sobre 2, igual a 10 sobre 4 mais 3. Bom, aqui vai ficar um pouquinho mais difícil fazer essa verificação, né? Mas vamos fazer. 10 mais 1 sobre 2 dá 11 sobre 2. Se você não quiser trabalhar com números decimais, a gente deixa em forma de fração. 10 quartos eu posso simplificar por 2. Eu vou passar a ter 5 meios mais 3. De qualquer forma, eu ainda não posso afirmar se esses resultados são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar do lado direito e vou tirar o MMC aqui, ó, de 2 em 1. Na verdade, a gente pode falar que a gente vai tirar o MMC de todo mundo, fica mais fácil, né? Então, o MMC de 2 e 1 é 2. Então, eu coloco aqui 2 igual
2 mais 2 aqui, ó. Tá? Eu já coloquei todos os denominadores aqui iguais a 2. Então, eu faço o processo, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, que é a forma de encontrar frações equivalentes. 2 dividido por 2 é 1, vezes 11, 11. 2 dividido por 2 é 1, vezes 5, 5. 2 dividido por 1 é 2, vezes 3, 6. Do lado esquerdo, eu permaneço com 11,5. E do lado direito, eu vou poder somar essas frações, já que elas têm o mesmo denominador. Então, conservo o denominador e somo os numeradores. 5 mais 6, 11. Encontrei uma igualdade verdadeira? Sim. Então, quer dizer que a minha resposta está correta. Solução 10. O que eu tenho que tomar muito cuidado, que de vez em quando acontece? O aluno resolve isso tudo corretamente, acho 10 aqui, faz a verificação, encontra 11,5 igual a 11,5, feliz da vida e vai lá e coloca a resposta 11,5. Não, pessoal, não confunda. O que você está validando aqui é o x igual a 10. É ele que será ou não a sua solução, ok? Pessoal, espero que tenham conseguido acompanhar a correção, tá? Aguardo vocês na próxima aula. Tenham um excelente dia, fiquem com Deus, fiquem bem e se cuidem, pessoal. Tchau, tchau.